Quando discutindo a respeito da indústria de jogos, é difícil ignorar quão icônicos são os títulos produzidos pelas empresas japonesas. Entre os diversos produtos fantásticos produzidos no Japão, os RPGs acabam sendo alguns de meus jogos favoritos. Franquias como Final Fantasy e Pokémon encontraram seu espaço no mercado há bastante tempo, enquanto séries como Fire Emblem, Shin Megami Tensei e Persona conseguiram alcançar sua popularidade recentemente, me fazendo pensar que, independente de quais sejam seus gráficos, direção de arte ou a jogabilidade desses jogos, uma audiência disposta a jogá-los parece sempre existir. Uma possível explicação para esse sucesso costuma ser atribuída ao crescimento exponencial da indústria de jogos como mídia de entretenimento nos últimos anos. Mas apesar desse aumento na sua popularidade, alcançar resultados satisfatórios nunca é garantido. O caso de Dragon Quest, em particular, é bastante curioso, pois existe uma diferença enorme entre a recepção do público do seu país de origem quando comparado com o resto do mundo. Observando o número de vendas de Dragon Quest XI, o jogo mais recente da série principal, cerca de 6,5 milhões de cópias foram vendidas mundialmente, porém, 4,2 milhões dessas cópias foram vendidas no Japão, resultando em 2,3 milhões sendo distribuídas pelo resto do mundo. A disparidade é realmente fascinante, pois mesmo tendo sido distribuído em diversas plataformas, no auge da popularidade da mídia e dos RPGs, Dragon Quest continua alcançando resultados não tão satisfatórios para o do seu país de origem. Tentar entender a razão para que essa diferença aconteça será o tema abordado por esse vídeo. Irá discutir o sucesso do primeiro jogo da série e da influência que esse jogo exerceu sobre o mercado japonês, enquanto comparando esse sucesso com a recepção do público norte-americano pelo mesmo jogo. Apesar da franquia tentar encontrar um público maior fora do Japão várias vezes, nenhuma dessas tentativas teve sucesso. Em 1975, Yasuhiro Fukushima fundava uma companhia cujo objetivo era publicar revistas com anúncios de propriedades. O foco da empresa continuaria o mesmo até 1982, quando uma tentativa de prever a expansão de uma série de lojas japonesas acabou fracassando, fazendo o empresário decidir sair do ramo, juntando o dinheiro que lhe restava e entrando no mercado de publicação de jogos. Com o intuito de estabelecer uma nova identidade para sua empresa, o Sr. Fukushima optou por mudar seu nome, uma combinação que usava o nome do primeiro computador, ENIAC, com o pássaro imortal, a Fênix. A nova empresa se chamaria Enix. Depois da drástica mudança de objetivos, a Enix iria se deparar com seu primeiro problema, já que agora era necessário encontrar alguém capaz de desenvolver os jogos que ela pretendia publicar. E para isso, o Sr. Fukushima optou por seguir o método de uma parte da indústria japonesa que já havia se estabelecido há algum tempo, a indústria de mangás. Para conseguir encontrar novos artistas, as distribuidoras de mangás criavam competições, oferecendo prêmios monetários para os ganhadores, assim como a chance de publicar seu trabalho nessas revistas, e utilizando esse método, a busca por desenvolvedores de Enix começava, com anúncios sendo feitos em revistas focadas em computação e especialmente revistas de mangás, oferecendo uma recompensa para 3 ganhadores. Não iria demorar tanto para que os 3 vencedores fossem escolhidos, sendo eles Kazuro Morita, Koichi Nakamura e Yuji Horii, que na época era um escritor para uma revista, a Shonen Jump, que havia entrado na disputa com seu jogo Love Match Tennis, que acabaria sendo um dos primeiros lançamentos da Enix para o PC 6001 em 1983. A princípio, o Sr. Horii não acreditava que ele tinha chance de competir com Koichi Nakamura, devido sua fama entre os entusiastas de computadores japoneses, sendo responsável pelo desenvolvimento do primeiro jogo da Enix para o Famicom, Door Door. O segundo lançamento da empresa para o Famicom seria um relançamento da versão do jogo de PC que faria tanto o Sr. Horii quanto o Sr. Nakamura trabalharem juntos. Portopia Serial Murder Case era uma aventura em primeira pessoa focada na sua narrativa investigativa, onde o jogador assumia o papel de um detetive tentando desvendar o seu mistério, sendo possível explorá-lo de maneira livre em um sistema que mostrava ideias iniciais do que se conhece como mundo aberto atualmente, contendo diversos finais baseados na ordem que os eventos acontecem ou quem o jogador escolhe como culpado. Enquanto trabalhando na versão para o Famicom, Yuji Horii havia comprado um Apple II com o intuito de experienciar 2 jogos norte-americanos que estavam fazendo sucesso no Japão, Wizardry e Ultima, que por sua vez possuem suas origens nos RPGs de mesa como Dungeons & Dragons, que a essa altura faziam bastante sucesso nos Estados Unidos. Os 2 jogos inspiraram tanto o desenvolvedor que o Sr. Horii chegou a adicionar uma pequena homenagem na forma da frase "O monstro lhe surpreendeu", retirada diretamente de Wizardry no lançamento da versão do Famicom de 1985. Usando a Shonen Jump como divulgação do seu trabalho, Horii escreveu um artigo para a revista introduzindo os leitores para o jogo e acabaria sendo muito bem recebido pelo público japonês. Tanto Horii quanto Nakamura gostaram muito dos sistemas complexos de Wizardry, mas ambos sabiam que suas mecânicas complicadas não iriam agradar tantas pessoas. Esse tipo de problema não era comum para a época,
Já que antes, em 1985, as únicas pessoas que sequer podiam jogar quaisquer jogos eletrônicos eram aquelas que já demonstravam interesse pelo meio, possuindo computadores capazes de rodar os softwares. Entretanto, com o lançamento do Famicom e consequentemente o sucesso de Super Mario Bros., o hardware da Nintendo aumentaria consideravelmente a quantidade possível de compradores, uma oportunidade indispensável para os desenvolvedores de Enix. Para que o novo jogo que os dois pretendiam produzir alcançasse a maior quantidade possível de consumidores, eles decidiram combinar a visão superior do personagem durante o segmento de exploração de Ultima e as batalhas na primeira pessoa de Wizardry, com as limitações do processador e o espaço de armazenamento dos cartuchos do Famicom. Era preciso pensar com cautela sobre o que era possível adicionar à aventura, pois essas seriam decisões importantes que ajudariam o jogador a diferenciar essa experiência de qualquer outra. A possibilidade de controlar mais de um personagem foi descartada no começo do desenvolvimento, induzindo o Sr. Rory a incentivar os jogadores a se identificarem com o protagonista da história, que poderia ganhar experiência e dinheiro após derrotar os monstros e, posteriormente, adquirir novos poderes durante sua aventura. Sua ideia era repassar o conceito de que, no princípio, os jogadores controlavam um simples guerreiro em treinamento e, no fim, eles teriam se transformado em um cavaleiro imbatível. O contraste era propositalmente o oposto do que acontecia em Super Mario Bros., onde Mario era o mesmo no começo e no fim do jogo. Para que esse senso de identificação pessoal entre cada jogador fosse possível, o Sr. Rory teve a brilhante ideia de não nomear seu protagonista. Dessa forma, cada jogador podia se identificar com o personagem da maneira que quisesse, fortalecendo a ligação entre o jogador e o protagonista da história. Para que tal decisão fosse possível, o enredo precisava ser contado através de seus personagens secundários, que informariam os acontecimentos para o protagonista segundo suas próprias perspectivas, podendo assim mostrar ao jogador como suas ações influenciaram suas vidas no decorrer da aventura. O papel principal de Yuji Horii seria criar o cenário do jogo, assim como escrever seu diálogo e desenhar seus mapas. Uma de suas primeiras ideias foi criar o mundo em que a aventura se passava, Alefgard, e qual seria a motivação do protagonista para completar sua jornada. O antagonista principal, o Dragon Lord, havia roubado um orbe de luz responsável por manter todo o reino a salvo do ataque de monstros, assim como sequestrado a princesa do castelo. Com seus conceitos definidos, era necessário encontrar alguém capaz de criar a arte do jogo, e durante essa busca, Horii recebeu a ajuda de um amigo próximo, da época do seu trabalho na Jump, o Sr. Kazuhiko Torishima. Era comum, após a conclusão de algumas reuniões da revista, que os dois conversassem a respeito do novo mundo dos jogos, tanto por Torishima gostar de jogá-los, quanto por ver uma oportunidade enorme no novo mercado. Para o Sr. Torishima, videogames seriam de extrema importância para o mercado japonês, e como ele tinha um amigo próximo dentro da indústria, era bem mais fácil conseguir informações exclusivas que podiam ser publicadas na revista o mais rápido possível. Só que além de ter a intenção de conseguir novas informações sobre a indústria, a ideia de se envolver em algum projeto sempre passou pela sua cabeça. Um detalhe importante é que Torishima havia descoberto um talentoso artista de mangá e em 1986 havia concluído seu primeiro projeto, Dr. Slump, e continuava trabalhando no seu segundo mangá de sucesso Dragon Ball, Akira Toriyama. Enquanto não é inteiramente claro quais eram as intenções iniciais do Sr. Toriyama, é dito que certo dia, em uma de suas conversas com Horii, Kazuhiko Torishima comentou que Toriyama estava disposto a fazer o design para um videogame, propondo que o artista de mangás ficaria responsável por fazer a arte do projeto que estava em desenvolvimento. Independente de quais eram as intenções iniciais do Sr. Toriyama, ele sempre se mostrou disposto a tentar algo novo, aceitando a fazer o design do futuro jogo da Enix, transformando a arte conceitual de Yuji Horii em designs impressionantemente icônicos. A terceira parte do quebra-cabeça está relacionada com o compositor das músicas do jogo de Yuji Horii, Koichi Sugiyama. Após ter respondido a um questionário de um jogo de shogi para PC de volta para Enix, os produtores da empresa se surpreenderam ao ver seu nome, pois mesmo em 1986, o compositor já era famoso por suas contribuições para comerciais de TV e séries como Ultraman e Science Ninja Team Gatchaman, fazendo-os responder seu questionário rapidamente, tentando saber se ele era de fato um artista famoso, e quando confirmado, os produtores perguntaram se era possível compor algumas faixas para o próximo jogo da Enix. Diferente dos outros membros da equipe, Sugiyama possuía bastante experiência, começando seu trabalho para o jogo de Horii com mais de 50 anos, possuindo um treinamento mais tradicional, que ia além das composições para filmes e séries, tendo proficiência como maestro de orquestras e até experiência produzindo músicas para outros jogos. Dessa forma, 8 faixas foram compostas para o projeto, e demonstram suas inspirações na música clássica, assim como princípios retirados das suas composições para comerciais de TV, na forma dos seus jingles famosos, resultando em uma das trilhas sonoras mais importantes e influentes para a indústria de jogos. Parando para observar a trajetória do projeto da Enix, seu sucesso seria praticamente garantido. Ambos Koichi Nakamura e Yuji Horii mantinham o momento do seu sucesso após a recepção positiva do seu lançamento anterior, adicionando suas inspirações dos jogos norte-americanos que já faziam sucesso no Japão, com ilustrações feitas pelo astro em ascensão da época, Akira Toriyama, que conquistava cada vez mais fãs com seu mais novo mangá,
E por fim, com a trilha sonora composta por um Koichi Sugiyama que antes mesmo de compor a primeira faixa do jogo já era consideravelmente famoso. Tudo o que restava era fazer o produto chegar até as mãos dos consumidores. O lançamento dominaria o mercado japonês de maneira absurda, com ramificações tão fortes que conseguem ser sentidas até hoje. Uma das franquias mais icônicas de todos os tempos tomava início. Essa seria Dragon Quest. A recepção do Dragon Quest seria bastante positiva, com seu lançamento original conseguindo alcançar pelo menos 1,5 milhão de cópias vendidas, um marco muito importante para a Enix que estava começando a publicar seus jogos para o console da Nintendo, fazendo-a ganhar uma posição favorável com seus fãs recém-obtidos. Fora isso, Yuji Horii passaria a ser conhecido pelo seu design inovador, inspirando diversos desenvolvedores que estavam prestando atenção na direção que o mercado de jogos japonês caminhava, e sendo um dos principais responsáveis pela popularização do gênero que ficaria conhecido como Japanese Role Playing Game, ou JRPG. Para um gênero notório por suas histórias complicadas, a do primeiro Dragon Quest era surpreendentemente simples. Após escolher o nome do protagonista, o jogador é colocado frente a frente com o rei do castelo de Tantegel, lhe explicando que você é o descendente de um guerreiro antigo conhecido como Edric, que lutou contra demônios utilizando a força de um orbe de luz. Agora, o Dragon Lord havia roubado esse orbe e cabe a você recuperá-lo. Após a breve introdução, o rei recomenda que o herói colete o conteúdo dos baús espalhados pelo lugar e converse com os guardas que irão lhe ajudar na sua jornada. Repare que o herói não responde ao rei em momento algum. Isso acontece por conta de um clichê bastante conhecido dentro do gênero, o protagonista silencioso, que ocorre quando o personagem principal não possui nenhuma linha de diálogo durante todo o jogo, com seu papel sendo definido inteiramente pela vontade do jogador, e geralmente ficará responsável por responder perguntas feitas pelos personagens não jogáveis de maneira positiva ou negativa. Essa decisão de design existe para que o espaço entre o protagonista e o jogador diminua um pouco mais, sendo amplificada por outros aspectos do jogo que reforçam ainda mais essa ideia, como as batalhas que acontecem na perspectiva do protagonista ou a câmera que treme quando o jogador é atacado. Seguindo o conselho do rei, os guardas da Sala do Trono servem como um tutorial para lhe ensinar como interagir com os baús, escadas e portas. Entretanto, um dos guardas lhe pergunta se o herói já ouviu falar sobre a princesa. Respondendo que não, ele comenta que faz cerca de 6 meses que ela foi sequestrada e que mesmo que o rei evite falar sobre isso, seu sofrimento parece ser aparente. O guarda conclui pedindo para que o herói a salve. Salvar ou não a princesa é uma side quest importante para estabelecer qual final será obtido ao concluir a história, variando entre não a salvar, salvá-la após ter derrotado o Dragon Lord e salvá-la antes de encontrar o antagonista da história. É claro que as variações entre os finais não são tão grandes, mas elas existem, e uma delas, a que o herói salva a princesa antes de enfrentar o vilão, é considerada como a que fornece o final verdadeiro. De volta à história principal, o jogador deverá explorar uma pequena caverna próxima ao castelo para conseguir ler uma mensagem do próprio Edric, que diz que o protagonista da história, por ser seu descendente, precisa encontrar 3 itens importantes guardados pelos descendentes de 3 guardiões escolhidos pelo próprio guerreiro lendário muito tempo atrás, e só assim alcançar a ilha em que o Dragon Lord se encontra para então desafiá-lo para um combate. Armado com o conhecimento do guerreiro lendário, o protagonista precisa encontrar os guardiões e provar que ele é o descendente do herói anterior, obtendo a Lyre of Valor em Galan's Grave, para então trocá-la pelo Staff of Rain com um dos guardiões, depois a Sunstone no porão do castelo de Tantegel com outro deles, e por fim o emblema do próprio Edric, encontrado no pântano na parte sul do mapa, para que só assim os 3 itens sejam apresentados para o último guardião e o Rainbow Drop, capaz de erguer a ponte que dá acesso à última ilha, seja finalmente obtido. Além do caminho para conseguir enfrentar o antagonista da história, Edric também deixou para trás sua espada e sua armadura, as peças de equipamento mais poderosas de todo o jogo. Para encontrar a armadura, o herói precisa explorar as ruínas de Dandara, enfrentando o chefe que aguarda, e após derrotá-lo, é necessário procurar no mesmo lugar em que o chefe estava, assim a armadura do guerreiro lendário será obtida imediatamente equipada. Além de possuir o melhor bônus de defesa do jogo, ela não só faz o herói ser imune ao dano causado por pântano no mapa do mundo, mas também recupera 1 ponto de HP por cada passo dado, se mostrando indispensável para a conclusão da sua aventura. Por outro lado, a espada de Edric está no castelo do Dragon Lord. Nessa interseção, o caminho que ele direciona até o vilão da história está para a esquerda, mas para encontrar a espada é necessário seguir um caminho alternativo, e ao fim dele, um baú contendo-a será encontrado. O melhor escudo, por sua vez, é o item mais caro do jogo e pode ser comprado com esse mercador na cidade de Cantlin, custando 14.800 moedas de ouro. Um fator importante que ainda não foi mencionado está relacionado com o quanto a necessidade de acumular dinheiro está interligada ao design de Dragon Quest. Para falar a verdade, todos os acontecimentos que citei anteriormente compõem uma parte minúscula da sua estadia no jogo do Famicom.
fazendo grande parte do seu tempo ser gasto derrotando monstros para aumentar seu nível e adquirir moedas. A necessidade de farmar é um fator intrínseco ao design de Yuji Horii no primeiro jogo da série, algo que acontece por conta da maneira que Aleph Guard foi construída. Em teoria, assim que o jogador sai do castelo de Tantagel pela primeira vez, ele está livre para visitar qualquer cidade que quiser. Entretanto, os monstros no seu caminho estarão prontos para pôr um fim na sua exploração. Um acontecimento que não lhe pune tanto quanto parece, é que quando seu HP é reduzido a 0, o jogo lhe coloca na Sala do Trono, perdendo metade do dinheiro que foi coletado, enquanto itens, experiência ou progresso obtido durante sua exploração permanecerá o mesmo. Dessa forma, os jogadores que tentarem desviar do caminho esperado pelos desenvolvedores não serão punidos gravemente. A esse ponto, é importante perguntar como encontrar esse suposto caminho esperado. Afinal, se tantas possibilidades estão disponíveis no começo do jogo, como direcionar o jogador a tomar a série de decisões relativamente corretas? Bem, Dragon Quest tenta induzir o jogador a se acostumar com a ideia de conversar com todos os personagens que não são controlados desde os primeiros instantes que a aventura começa, já que esses personagens possuem um importante papel de guiar o herói para o caminho seguro. Por exemplo, um dos moradores do castelo comenta que caminhar desarmado é perigoso, recomendando que o jogador vá até a cidade vizinha e visite a loja de lá, gastando as 120 moedas obtidas anteriormente, comprando algum tipo de equipamento para poder se defender. Seguindo o conselho do morador, basta visitar a cidade mais próxima, encontrar a loja, representada por essa placa com uma espada e um escudo, gastar o dinheiro obtido comprando itens que irão lhe ajudar a derrotar os monstros nas proximidades, e finalmente, o jogo começa a progredir. Outra dica importante será encontrada nessa mesma cidade, onde um dos moradores lhe avisa que pontes são perigosas, já que monstros mais fortes aparecem quando você as cruza. De fato, outro aspecto importante que precisa ser levado em consideração é que espalhados por todo o mapa estão essas pequenas pontes que, como lhe foi dito, monstros mais fortes serão encontrados sempre que você se aproximar delas. Assim, é fácil saber qual será o caminho correto, já que se os inimigos estiverem fortes demais, é necessário voltar um pouco e explorar um lugar diferente. Para deixar mais claro, o design de Dragon Quest funciona da seguinte maneira. Primeiro, encontre uma cidade, converse com todos os seus habitantes, visite a loja, farme até conseguir comprar os equipamentos mais caros do lugar, e em seguida siga para a próxima cidade, recomeçando todo o processo novamente. Apesar de ser impossível negar que o design é bastante repetitivo, não diria que ele chega a ser um problema. Na verdade, acredito que ele é uma peça indispensável para o sucesso da série, e desde sua primeira entrada, deixa claro que para experienciar os jogos é necessário ter paciência, seja para encontrar o caminho correto, ou especialmente para conseguir aumentar seu nível e enfrentar os diversos adversários espalhados por todo lugar. Não é à toa que a franquia possui chefes desafiadores, começando pelo primeiro jogo, onde o Dragon Lord precisa ser enfrentado a partir do nível 20. Estratégias para níveis inferiores existem, mas se você está jogando casualmente, elas não são recomendadas. Caso você ainda tenha interesse em completar o jogo do Famicom, aqui vão algumas dicas. A partir do nível 3, o herói irá obter a habilidade de cura, que recupera seu HP em troca de MP. Assim que a magia for obtida, é possível retornar para o castelo e conversar com esse morador que recupera todo o seu MP sem cobrar nada. Assim, é possível restaurar seu HP com a magia e recuperá-lo de graça, evitando desperdiçar dinheiro nos hotéis das cidades. Além da loja de equipamentos, as cidades também contêm uma loja de itens que vendem ervas para recuperar seu HP, as Chimera Wings, que ao serem utilizadas fazem o protagonista retornar para o castelo, desde que ele não esteja em uma caverna, e especialmente a Dragon Scale, um item que custa 20 moedas e que quando equipado adiciona 2 pontos para sua defesa permanentemente. Também é possível obter um anel, o Warrior's Ring, que pode ser encontrado na Mountain Cave, o único lugar cuja exploração é completamente opcional, sendo capaz de aumentar seu ataque desde que ele esteja equipado. Outro detalhe importante dessa caverna é a existência desse baú que contém pouco mais de 100 moedas. Sempre que baús são coletados na versão do Famicom, eles irão reaparecer desde que o jogador retorne para o mapa do mundo. Dessa forma, esse é um ótimo lugar para conseguir farmar moedas enquanto enfrentando os monstros no seu caminho. Minha recomendação é entrar no lugar no nível 8 e repetir o processo de obtenção do baú até o nível 11. Assim, é possível obter dinheiro suficiente para comprar a melhor armadura da cidade de Cole, que custa 3.000 moedas, e a melhor espada da cidade de Rimuldar, que custa 1.500 moedas, lhe deixando pronto para farmar nos Gold Golems encontrados nas montanhas ao sul de Rimuldar, facilitando o processo de obtenção de mais dinheiro. O vendedor de Cantlin fornece a segunda melhor espada e o melhor escudo do jogo, só que os monstros ao redor da cidade são fortes demais para serem derrotados facilmente na sua procura por mais dinheiro. Minha recomendação é farmar no quarto andar de Galan's Grave até chegar ao nível 15, enquanto coletando 24.600 moedas para conseguir derrotar o Golem que guarda a entrada da cidade de Cantlin e em seguida visitar a loja que só pode ser acessada comprando uma Magic Key obtida em Rimuldar ou no castelo de Tantagel e comprando os 2 itens na sua primeira visita.
Por fim, é extremamente recomendado enfrentar o Golem que guarda a cidade de Cantlin após obter Fairy Flute, encontrado na cidade de Cole após investigar o chão 4 quadrados ao sul dessa pequena marcação de água da cidade. Assim, é possível colocá-lo para dormir, deixando-o vulnerável aos seus ataques e evitando seus golpes poderosos. Ao colocar as frustrações que compõem o lançamento do Famicom de lado, o resultado é um jogo que contém diversas tensões de design surpreendentemente fantásticas que transcendem a noção do tempo. Aqueles que conhecem bem o gênero sabem que várias delas podem ser encontradas em jogos de diversas outras franquias, mostrando a importância e influência de Dragon Quest para a indústria de jogos japoneses. Dessa forma, pretendo chamar a atenção para as duas que acredito ser as mais impressionantes. Entre os diversos aspectos que compõem o design de qualquer jogo, um dos que mais precisa ser pensado com cuidado, quando se trata de RPGs, é o seu balanceamento. De um lado, se o jogo não apresentar dificuldade alguma, é difícil pensar que os jogadores irão sentir algum tipo de incentivo para concluí-lo. E de outro, se a dificuldade atrapalhar o progresso constantemente, o mesmo problema vai se repetir. Por isso, acertar essa pequena linha tênue que garante que aqueles que engajem com as mecânicas propostas sejam recompensados com um progresso contínuo e satisfatório é tão importante. E embora eu já tenha apresentado algumas maneiras que indicam que a construção do design incentiva essa linha de raciocínio, algo que eu ainda não citei está relacionado à progressão das suas magias. Uma olhada rápida para as 10 habilidades obtidas durante a aventura, e particularmente quando elas são fornecidas para o jogador, é possível observar quais eram as intenções de Yuji Horii ao planejar a progressão do Dragon Quest. Inicialmente, elas são fornecidas em grupo. O primeiro deles, Ryo, Seize e Snooze, indicam a maneira que o jogador deve pensar no começo da sua jornada. A função de Ryo é garantir que seu HP não seja reduzido a zero com facilidade. Seize causa mais dano que os ataques normais, servindo como uma pequena ajuda para enfrentar monstros mais perigosos caso eles sejam encontrados por engano. E se você quiser fugir dessas batalhas, basta usar o Snooze que pode colocá-los para dormir, aumentando suas chances de fuga sem receber muito dano. Glow e Fizzle funcionam para expandir suas opções. Glow, usado para iluminar seu caminho através da escuridão das cavernas do jogo, substitui um dos itens a tocha, que apesar de ser mais duradoura, acaba fornecendo menos visibilidade. Fizzle, por sua vez, é uma ótima ferramenta para neutralizar as magias dos inimigos de tipo mago, e dentre os monstros comuns, chega a ser um dos mais perigosos. Além disso, a magia é importante para a luta contra o Knight que guarda a armadura de Edric, pois ele é capaz de lhe colocar para dormir, podendo assim lhe atacar diversas vezes consecutivas. Ivek e Zoom é um par indispensável para ajudar na sua exploração. Ivek é capaz de retirar o herói de qualquer caverna imediatamente, e Zoom é a magia que substitui o uso das Chimera Wings, retornando o protagonista para o castelo de Tantagel desde que ele não esteja em uma caverna. O último grupo é composto por magias fornecidas separadamente. Primeiro, Holy Protection, que impede batalhas aleatórias no mapa do mundo contra monstros mais fracos que o herói, e por isso é adquirida perto do fim do jogo. Mid Heal, que funciona como uma cura mais forte em troca de mais MP, é uma magia essencial no confronto contra o Dragon Lord. E Sizzle, que funciona como a magia de ataque mais poderosa que a sua versão anterior. Mesmo com a quantidade relativamente grande de variáveis de sua aventura, o design consegue balancear o aproveitamento do jogador perfeitamente, fornecendo maneiras diferentes para que seus cenários sejam explorados de maneiras distintas, levando em consideração alguns erros e especialmente recompensando sua necessidade de farmar. Essas são uma série de decisões impressionantes que mostram a razão para Dragon Quest ser tão influente para o seu gênero até hoje. A segunda decisão de design que acredito ser excepcional tem a ver com algo um pouco mais sutil. Pouco tempo depois de sua jornada começar, assim que o herói sai do castelo de Tantagel pela primeira vez, o jogador se depara com 3 localizações: o lugar que acabou de sair, a cidade que precisa visitar em seguida, e esse outro castelo inacessível no momento. Eventualmente, você vai descobrir que esse castelo é ao lado do próprio Dragon Lord e, consequentemente, seu objetivo final, levantando um questionamento importante: por que mostrar o lugar para o jogador tão cedo? Uma explicação subjetiva não seria difícil de ser encontrada, como pensar que a todo instante, até mesmo no seu local mais seguro, o antagonista da história continua lhe observando enquanto exerce sua influência maligna incansavelmente. Entretanto, acredito que a resposta correta seja um pouco mais objetiva. A localização do castelo não serve para que o jogador pense no local no começo da história, mas sim para que ele saiba o que fazer no final dela. Após derrotar o Dragon Lord, o jogo não termina imediatamente. Ao invés disso, o herói é colocado de volta ao mapa do mundo, sem nenhuma linha de diálogo ser dita, fazendo o jogador se perguntar o que deve fazer. Nesse instante, a sua direção não poderia ser mais óbvia, já que o único local que estará visível será o castelo de Tantagel, direcionando o protagonista para o fim da sua jornada no mesmo local que ela começou, finalizando assim a temática cíclica em que a aventura é estabelecida. Como o orbe está sob seu controle, o caminho de volta não contém nenhuma batalha. Assim, é possível revisitar qualquer cidade e conversar com todos os moradores que irão lhe agradecer pelo seu feito impressionante.
De volta ao castelo, uma festa lhe aguarda, onde o rei comenta que a lenda diz que o descendente de Edric deve assumir o papel de rei. Mas após falar pela primeira vez, o herói nega a proposta, dizendo que se ele tem que reinar em algum lugar, esse lugar precisa ser encontrado por ele mesmo. E no final verdadeiro da história, a princesa pede para acompanhá-lo, e assim os dois partem em direção à sua nova aventura. Sempre que eu penso em Dragon Quest, não tem como deixar de associá-lo ao seu público japonês, e esse é um dos motivos para fazer questão de discutir utilizando a versão com seu idioma original. O outro motivo, entretanto, é um pouco mais importante, já que não há dúvida que a recepção japonesa está diretamente ligada com o período que o jogo foi lançado no mercado. Sem que esse tipo de referência possa ter acontecido fora do seu país de origem, as primeiras grandes complicações começariam a aparecer. Em teoria, o sucesso de Dragon Quest na América do Norte parecia ser simples. Com a recepção positiva no Japão e a ascensão da popularidade do Nintendo Entertainment System nos Estados Unidos, a Enix poderia combinar seu jogo de sucesso com a capacidade de alcançar um público ainda maior. Para que essas vendas fossem obtidas, seria necessário traduzir o roteiro do jogo para o inglês, investir no seu marketing, que na época existia na forma da revista Nintendo Power, e o público, supostamente, iria se interessar pelo produto. Mas como você deve suspeitar, esse não foi o caso. A lista de problemas que Dragon Quest teria que enfrentar para sequer chegar às mãos dos consumidores seria enorme, e o primeiro deles estaria relacionado ao seu nome. Como a popularidade de Dungeons & Dragons na América do Norte só aumentava, diversas empresas resolveram entrar no mercado de jogos de RPGs de mesa. Entre elas, a Simulations Publications pretendia publicar um produto chamado Dragon Slayer, mas para evitar uma disputa legal com a Disney, que estava lançando um filme de mesmo nome em 1981, eles acabaram mudando o nome do seu produto para Dragon Quest, retendo os direitos autorais do título nos Estados Unidos e, por consequência, a franquia japonesa não tinha como manter seu título original, sendo obrigada a mudar seu nome para Dragon Warrior. Embora a simples mudança de título não pareça algo tão impactante, acredito que uma pequena parte da razão para a franquia não ter encontrado algum tipo de sucesso esteja relacionado a isso. Em um mundo onde a obtenção de informação dependia inteiramente da relação entre as distribuidoras, publicando anúncios em revistas que seriam lidos por consumidores interessados nos seus produtos, a ideia de compreender que Dragon Warrior é o mesmo jogo que Dragon Quest acaba sendo apenas uma barreira que se estabelece entre o consumidor e o seu produto. No melhor dos casos, fãs de franquia seriam estabelecidos de maneira independente dos fãs da versão original, criando uma separação desnecessária e, consequentemente, um certo enfraquecimento da marca, que agora precisaria se sustentar com seus próprios pés ainda mais. Por outro lado, Portopia Serial Murder Case não havia sido lançado nos Estados Unidos, e por isso tanto Koichi Nakamura quanto Yuji Horii não tinham sua influência positiva como desenvolvedores renomados antes da publicação de Dragon Warrior. Além disso, Koichi Sugiyama não era visto como um compositor influente para o público norte-americano, e nem mesmo Akira Toriyama havia alcançado sucesso com a animação de Dragon Ball, obrigando o jogo a ter que conquistar seu público sozinho, uma tarefa que precisava ser feita enquanto competindo com os outros lançamentos da época. O jogo da Enix precisou encontrar seu espaço entre títulos como Metroid, Castlevania, Control Mega Man, que na época eram alguns dos jogos que tinham alcançado sucesso no mercado norte-americano. A comparação parece não ser tão justa, já que esses jogos fazem parte de gêneros diferentes, sem nenhum deles sequer ser um RPG, mas mesmo assim, a razão para chamar atenção para esses títulos, e na verdade o mesmo exemplo pode ser expandido para vários outros jogos que fizeram sucesso na época, tem a ver com a expectativa que eles tinham dos seus jogadores, já que nenhum deles exigia que eles fossem muito pacientes. Acredito que para que novos lançamentos conseguissem alcançar algum tipo de sucesso, era necessário que seu design se apoiasse em filosofias centralizadas ao redor de tentativas e erros, envolvendo testes de habilidade, ou no caso de Metroid, na necessidade de exploração. Ter um pouco de paciência ainda era necessário, mas os jogos apresentavam novos desafios aos jogadores a todo instante, incentivando-os a se adaptar a novas barreiras de maneiras diferentes, mantendo-os constantemente interessados. Dragon Warrior, por sua vez, se apoia a uma premissa simples, exigindo que o jogador seja, antes de mais nada, alguém que tenha paciência bastante para investir tempo na sua jogabilidade, eventualmente aumentando seu nível, e aos poucos conversar com os moradores dos vilarejos e gradativamente avançar a história. Essa repetição constante era algo diferente do que o mercado estava acostumado, um acontecimento que acabaria prejudicando a recepção do jogo da Enix um pouco mais. Em uma tentativa de agradar o público norte-americano, o design da capa e do manual de instruções que continham a icônica arte de Akira Toriyama foi mudada para refletir o estilo mais tradicional para os fãs de RPGs da época. E além disso, a tradução para o inglês foi baseada em uma adaptação do estilo elizabetano, utilizado entre o final do século XVI até parte do século XVII, no que supõe ser uma tentativa de acrescentar um tom mais único para sua linha de diálogo.
Mudanças ao roteiro também foram feitas, retirando trocadilhos um pouco mais adultos e referências à religião. Quanto ao aspecto técnico, duas grandes mudanças foram feitas. A primeira delas está relacionada aos gráficos, onde, diferente da versão japonesa, que faz o personagem olhar para uma única direção durante todo o jogo, obrigando o jogador a escolher a localização do morador que ele quer conversar a partir de uma opção no menu, a versão norte-americana era capaz de fazer todos os personagens mudarem de direção visualmente, além de conter uma pequena melhoria para os gráficos de litoral do mapa do mundo. A segunda mudança refere à maneira que o jogo salva seu progresso. Na versão original, quando o jogador conversa com o rei de Tantegel, ele fornece um password que, quando replicado após escolher a opção Continue no menu principal, sua jornada continua exatamente onde você parou, mantendo sua experiência, dinheiro e até mesmo itens. Para a versão norte-americana, o processo foi simplificado, bastando apenas conversar com o rei para que ele salve seu progresso, sem ter que se preocupar com qualquer tipo de código. 3 anos após o lançamento original, em 1989, Dragon Warrior seria lançado nos Estados Unidos, vendendo 500 mil cópias, um número não muito pequeno, mas quando comparado com suas vendas 3 vezes maiores no seu país de origem, é difícil pensar que sua distribuidora estava satisfeita. Embora esse tipo de recepção não tenha sido esperada, o resultado é extremamente interessante de ser discutido, pois ele reflete uma posição peculiar na qual o primeiro jogo da série se encontrava, conseguindo, de alguma maneira, existir no momento certo na hora certa e, posteriormente, no momento errado na hora errada. Parando para pensar, as respostas necessárias para compreender o dilema já foram fornecidas. Dragon Quest pode não ter sido o primeiro RPG produzido no Japão, mas foi certamente o responsável por popularizar o gênero. Combine isso com o respeito que os desenvolvedores de Enix possuíam, a fama do compositor de tantas trilhas sonoras famosas, e especialmente a arte de um dos mangakas mais talentosos da época, e a qualidade do produto final, não deveria ser muito relevante, pelo menos para suas vendas iniciais. Posteriormente, entretanto, o jogo precisaria ser bom o bastante para manter seus consumidores suficientemente satisfeitos para quererem continuar investindo seu tempo na aventura. Aqui é onde ser o pioneiro do seu gênero exerce sua função, já que em 1986, o Famicom estava começando a se estabelecer, fazendo novos consumidores que não tinham interesse em experienciar os jogos de computadores relativamente complexos da época começarem sua jornada com Dragon Quest. Dessa forma, sem nenhum ponto de referência, sua decisão de design serve como uma base para influenciar os jogos posteriores. Assim, a existência de supostos defeitos é uma questão relativa, que só aparece quando olhada para o seu design em retrospectiva, mas que era um fator inexistente para a época do seu lançamento. Já nos Estados Unidos, a realidade era diferente. Por conta da popularidade de Dungeons & Dragons, os jogos eletrônicos de RPG haviam encontrado espaço no mercado norte-americano bem mais cedo, de modo que tanto Ultima quanto Wizardry já haviam publicado 5 jogos quando Dragon Warrior chegou ao país em 1989. Por isso, suponho que os fãs de gênero possuíam uma noção diferente do que os jogos desse tipo conseguiam fazer, colocando o jogo do NES, com seu design simples e repetitivo, em uma posição de desvantagem imediatamente. Junte isso ao fato de que a audiência da Nintendo parecia estar interessada por jogos que se apoiavam em filosofias de design completamente diferentes, assim como os pilares da série não possuírem tanto reconhecimento fora do seu país, e o resultado desapontante parece ser inevitável. Em uma tentativa de alcançar uma audiência maior, a Nintendo fez uma promoção em conjunto com a Nintendo Power, dizendo que qualquer pessoa que se inscrevesse para a revista ganharia uma cópia do jogo de graça. Na época, os jogos custavam $50 e as inscrições custavam 20, criando um interesse instantâneo para os consumidores. Através da promoção, 500 mil novas pessoas se inscreveram e várias outras renovaram suas inscrições. Dessa forma, o jogo finalmente alcançaria seu sucesso no mercado norte-americano. Números lançados pela Nintendo informam que após suas promoções, 1,5 milhão de cópias de Dragon Warrior foram vendidas, mas esses números acabaram não favorecendo a série a longo prazo. Dentre aqueles que compraram o jogo em conjunto com a Nintendo Power, é difícil pensar que uma parcela considerável de pessoas tinha interesse no jogo em si, sendo bem mais fácil supor que a maioria dos compradores estava juntando o útil ao agradável. De fato, cópias de Dragon Warrior circulavam ao mercado, mas isso não quer dizer que novos fãs da série tinham sido criados. Não há dúvida que algumas pessoas que experienciaram o jogo dessa maneira acabaram gostando do que viram, mas duvido que o caso se aplique à maioria delas. De qualquer modo, apesar do número de vendas da América do Norte ser um pouco volátil, eles foram grandes o bastante para incentivar a Enix a continuar com a publicação dos jogos nos Estados Unidos. A decisão, embora arriscada, fazia bastante sentido, já que encontrar algum tipo de sucesso nesse mercado era indispensável para garantir retornos ainda maiores. A recepção de Dragon Warrior pode não ter sido tão grande quanto esperada, mas a oportunidade estava aberta. Faltava saber se o público norte-americano estava disposto a experienciar mais Dragon Quest. Depois do sucesso do primeiro jogo no Japão, os lançamentos posteriores alcançariam um público ainda maior. Uma olhada rápida para a quantidade de vendas dos 3 próximos jogos, que ainda foram lançados para o Famicom, e é possível observar quão grande chegou a ser o alcance da série. De maneira superficial, algumas possíveis explicações para esse aumento na sua popularidade podem ser atribuídas a fatores como sua influência no mercado, o aprimoramento do seu design, a continuação da história
e, de maneira mais ampla, a recepção positiva da sua audiência e acabaria influenciando mais pessoas a se interessarem pelos próximos jogos. Já nos Estados Unidos, as coisas não caminhavam tão bem. Um detalhe importante é que a distribuição de Dragon Warrior foi feita pela própria Nintendo, mostrando talvez que a Enix não parecia estar interessada em relação ao primeiro jogo da série fora do seu país de origem, pelo menos inicialmente. Um dos fatores mais importantes desse acordo é que todo o marketing ficou sob responsabilidade da própria Nintendo, que por sua vez utilizou a influência da sua famosa revista para tentar alcançar a maior quantidade possível de consumidores, chegando até a perder dinheiro no processo. Entretanto, para surpresa de ninguém, as sequências de Dragon Warrior não seriam distribuídas pela Nintendo, se tornando responsabilidade da recém-estabelecida Enix America Corporation, baseada em Redmond, Washington, nos Estados Unidos. Através da nova distribuidora, os 3 jogos seriam lançados para o público norte-americano sem a ajuda do marketing gigante da Nintendo, em um mercado que não havia mostrado interesse pelo seu produto original, resultando nas suas vendas passando longe de alcançar resultados satisfatórios. Assim como antes, uma forma superficial de compreender a razão para esse tipo de recepção estaria relacionada às diferentes expectativas de um mercado, o design que exige muita paciência, a dificuldade de reconhecimento da marca e ainda o número de seus títulos, já que de um lado, uma confusão frequente para novos consumidores acontece quando eles se perguntam se é necessário jogar a entrada anterior antes de experienciar seu sucessor, e de outro, alguém que não tem interesse pelo lançamento anterior não precisa nem cogitar a hipótese de comprar o jogo mais novo. Ambos os problemas podem ser resolvidos por fãs pré-estabelecidos, mas sem ninguém para assumir esse papel, apostar em algum tipo de crescimento seria praticamente impossível. Com o passar do tempo, a influência de Dragon Quest faria outras empresas entrarem no mercado de jogos produzindo seus próprios RPGs, e dentre eles a série da Squaresoft, Final Fantasy acabaria se destacando após alcançar resultados surpreendentes, conseguindo vender mais cópias nos Estados Unidos do que no Japão, ainda em 1990, fazendo a recepção de Dragon Warrior parecer ainda mais desapontante. Devido a essa série de problemas, a decisão de publicar Dragon Quest V exclusivamente no Japão não deve surpreender ninguém. Sua recepção seria considerada mais um sucesso e, honestamente, não tem como discordar da decisão tomada pela Enix, pelo menos nesse caso. Supondo que ele fosse publicado nos Estados Unidos, é difícil pensar que as vendas iriam alcançar algum tipo de resultado satisfatório, já que os mesmos problemas citados anteriormente não iriam desaparecer de repente, fazendo a distribuidora arriscar perder ainda mais dinheiro, já que os gastos com o desenvolvimento para então nova geração de consoles não devem ter sido mais baratos. Depois do lançamento do 5º jogo da série, o inevitável 6º demoraria um pouco mais a ser produzido, e em meio a esse tempo, os desenvolvedores decidiram utilizar a engine de Dragon Quest V e reconstruir um pacote duplo, contendo o primeiro e o segundo jogo da série, com a intenção de lançá-lo para o Super Famicom. Em uma das decisões mais confusas, e que com certeza eu não poderia discordar mais, essa versão nunca seria lançada fora do Japão. Uma decisão que acabou jogando fora o que acredito ter sido a melhor chance de fazer a franquia alcançar algum tipo de sucesso fora do seu país de origem. Para que você possa compreender o que eu quero dizer, é necessário observar os diversos fatores de dentro e fora da indústria de jogos que iriam contribuir para o sucesso desse jogo. Tendo em vista que a popularidade dos jogos eletrônicos continuava aumentando na América do Norte, pouco a pouco, outras franquias começavam a conquistar seu espaço e fazendo acreditar que algum tipo de sucesso para Dragon Quest sempre foi possível. Começando com um dos mais óbvios, o custo-benefício. A ideia de comprar 2 jogos pelo preço de um consegue ser tentadora, mas ela acaba sendo envigorada quando os dois são RPGs. Independente da sua simplicidade, é fácil pensar que horas de conteúdo lhe aguardam, fazendo seus consumidores saberem, só de olhar para sua capa, que seu dinheiro não estaria sendo desperdiçado. Outro ponto importante, e a solução para um problema proposto anteriormente, tem a ver com os números que acompanham seus títulos. Eu havia dito que é difícil compreender se era necessário ter jogado a entrada anterior antes de experienciar a próxima, mas com esse título em particular, Dragon Quest 1 e 2, o consumidor tem certeza que sua jornada começa seja lá de qual for seu princípio, facilitando assim a possível compra e, a longo prazo, ajudaria a franquia a alcançar mais vendas, já que os 3 primeiros jogos são interligados. Ou seja, o consumidor que gostou dos 2 primeiros, com certeza, vai se interessar pelo 3º jogo. A próxima vantagem é um pouco mais complexa por estar relacionada a alguns fatores externos, o período que o jogo seria publicado e sua unicidade. Como você sabe, Dragon Warrior 4 foi distribuído pela Enix America em 1992. Entretanto, em novembro de 1995, a subsidiária da empresa japonesa fecharia suas portas por não conseguir encontrar algum tipo de sucesso no mercado norte-americano, colocando Dragon Quest 1 e 2, lançado no Japão em 1993, em um espaço de quase 2 anos para ser traduzido e publicado nos Estados Unidos, uma tarefa difícil, mas não impossível. A outra parte do problema se torna aparente ao olhar para alguns títulos publicados pela Enix America nessa época. Observando esse jogo de maneira rápida, a variedade de conteúdo chega a ser surpreendente, mostrando que enquanto a empresa japonesa procurava encontrar algum tipo de público para os seus jogos de forma diferentes, a falta de dinheiro para o marketing e a saturação do mercado
eram barreiras grandes demais para serem superadas. Entretanto, uma possível solução para esse problema aconteceria sem muita influência da Enix. Em 1995, Sailor Moon seria um dos primeiros animes a se tornarem extremamente populares com o público internacional, seguido por Dragon Ball Z em 1996, dando início à ascensão da popularidade dos animes ao redor de todo o mundo, abrindo uma oportunidade única para Dragon Quest, que podia se destacar em meio a tantos outros jogos, já que desde sua concepção, ele possuía a arte de Akira Toriyama. Para falar a verdade, acredito que tanto a falta da capitalização do sucesso de Dragon Ball Z, quanto a mudança da arte de Toriyama para os lançamentos norte-americanos, são dois dos principais fatores responsáveis pela série não ter atingido algum tipo de sucesso fora do Japão. Afinal, se eu fosse introduzir a franquia para qualquer pessoa, a primeira pergunta que eu faria não seria: você gosta de RPGs, tem interesse por jogos difíceis, ou tem paciência para investir muito tempo em um só jogo, mas sim, você é fã de Dragon Ball. A obra de Akira Toriyama acaba se tornando a maneira mais fácil de introduzir a série para qualquer pessoa. Sendo fã do seu trabalho, a ideia de controlar personagens em um mundo repleto de criaturas que possuem o design do mangaka lendário sempre foi fascinante, e tenho certeza que diversas outras pessoas compartilham o mesmo sentimento, de modo que fazer o jogo do Super Famicom se destacar no meio de tantos outros, especialmente nessa época, acabaria sendo uma tarefa simples. Além de uma possível vantagem sustentada pela arte do Sr. Toriyama, outro aspecto importante que acaba sendo destacado por essa versão, e que provavelmente poderia influenciar a recepção da franquia nos Estados Unidos positivamente, tem a ver com as incríveis composições de Koichi Sugiyama. Tudo o que irei comentar pode ser aplicado para a versão original, e na verdade consegue ser ainda mais impressionante devido às limitações do chip de som do Famicom. Só que decidi esperar até agora para fazer meu comentário, pois uma das maiores melhorias entre o Super Famicom e seu antecessor está na qualidade do seu áudio. Você já deve saber que Koichi Sugiyama era um compositor experiente, tendo estabelecido sua carreira por quase 50 anos antes de começar seu trabalho em Dragon Quest. Suas composições são tão influentes que ele acabou ficando conhecido como pai das músicas de jogos pelo público japonês. O apelido faz bastante sentido, já que muitas ideias, comuns na indústria atualmente, foram introduzidas pelo próprio compositor ainda em 1986. Para que alguns detalhes do seu trabalho fiquem mais claros, é necessário explorar suas faixas com um pouco de atenção. Por exemplo, a primeira música que o jogador vai ouvir após escolher o nome do herói, Nightingale Castle, me passa a impressão de que a história que está prestes a começar é algum tipo de conto antigo contado por gerações, além de representar a ideia de nobreza, complementando os visuais da Sala do Trono. Eventualmente, a música é associada à sensação de segurança, já que esse é o único lugar em que seu progresso pode ser salvo. People, usada em todas as pequenas vilas, parece representar a vida no campo. Repare que ela ainda possui um tom esperançoso, praticamente despreocupado, talvez para demonstrar que apesar das grandes dificuldades que os ataques dos monstros causam, as pessoas parecem estar se esforçando para manter a paz de suas pequenas comunidades, servindo como uma forma mais subjetiva de mostrar que o ataque do Dragon Lord não parece ter arrancado toda a esperança de Elfgard. Como Dragon Quest é contado por meio de diversas linhas de texto, o trabalho da música é induzir o jogador a sentir emoções diferentes, de modo que uma união entre os seus sentimentos e os sentimentos do protagonista se combinem. A intenção de Yuji Horii sempre foi fazer com que os desenvolvedores conversassem com os jogadores através do jogo, e é possível observar que a mesma direção foi dada para Koichi Sugiyama. E um exemplo disso se torna aparente olhando a sequência que algumas músicas ocorrem. O tema do mapa do mundo, Kingdom of Elfgard, teve um propósito simples: fazer o jogador sentir que está explorando um mundo desconhecido. A ideia de que não é possível prever o que lhe aguarda é representada claramente pela composição de Sugiyama, até que de repente, um monstro é encontrado. O tema de batalha, A Monster Draws Near, serve dois propósitos. Primeiro, em um tom mais contextual, representar a tensão da luta, mostrando o perigo assumido pelo herói ao encontrar cada uma das criaturas, mas segundo, em um aspecto ligado à sua jogabilidade, ele precisa ser sutil, ao ponto que o cérebro do jogador eventualmente o ignore, pois a natureza repetitiva do design de Dragon Quest requer que ele seja ouvido diversas vezes. Fora isso, duas vinhetas tão simples no seu conceito acabariam definindo parte da identidade da série, assim como influenciado todo o gênero. Os primeiros segundos do tema de batalha expressam a ideia de surpresa, um conceito genial que acaba sendo replicado por diversos jogos posteriormente por conseguir transmitir sua ideia para o jogador em alguns segundos. A outra vinheta, e minha composição favorita, por conta da sua simplicidade e eficácia fenomenais, está diretamente ligado com a jogabilidade. A necessidade de farmar e, consequentemente, aumentar seu nível
é um fator importante para o design de Dragon Quest, algo que Yuji Horii deve ter deixado claro para Sugiyama, pois sempre que o jogador aumenta seu nível, ele é recompensado com isso. Mesmo durando apenas alguns segundos, a sensação de gratificação é enorme, e talvez por isso, o pequeno som possui essa identidade única o bastante para conseguir destacar Dragon Quest dentre tantos outros jogos. Com o lançamento do Super Famicom, o aumento da qualidade das músicas permitiu que os compositores representassem suas composições de forma mais clara, e por consequência, a popularidade dela só aumentou. Acredito que se o jogo tivesse sido relançado nos Estados Unidos durante esse período, a chance do público norte-americano perceber quão incrível era o trabalho de Koichi Sugiyama seria ainda maior, contribuindo assim para um possível sucesso comercial. O último aspecto acaba sendo o mais importante, estando relacionado com as mudanças feitas para o próprio jogo. A princípio, várias delas se apoiam em melhorias gráficas, sprites para os templos no mapa do mundo, expansões para o design interno das cavernas e a mudança da sua trilha sonora, feita para manter uma consistência contextual com sua sequência, assim como a criação dessa lápide que carrega a mensagem de Erdrick, que antes era encontrada em um baú, são algumas das melhorias mais perceptíveis que transformam a versão do Super Famicom em uma experiência consideravelmente melhor que seu lançamento original. Entretanto, a mudança mais drástica foi feita na necessidade de farmar. Independente da quantidade de mudanças que citei anteriormente, se o tempo gasto farmando fosse o mesmo que na versão original, ainda seria difícil recomendar o jogo do Super Famicom para qualquer pessoa. Entretanto, não só a quantidade de experiência e dinheiro fornecido pelos inimigos foi aumentada, mas a experiência necessária para subir seu nível diminuiu, resultando em um jogo que corrige a pior parte do seu design original, fazendo essa versão de Dragon Quest ser a maneira ideal para experienciá-lo. Ao invés de se preocupar com derrotar uma quantidade absurda de inimigos antes de progredir, dessa vez é possível explorar Alefgard sem tantas preocupações, desde que você tome cuidado com seu progresso de forma parecida com o jogo original. Na prática, você ainda tem que evitar cruzar as pontes cedo demais, precisa comprar os equipamentos em cada uma das cidades, e no fim, tem que chegar até mais ou menos o nível 20 para acabar com Dragon Lord. Tudo que foi estabelecido pelo jogo anterior permanece o mesmo, só que o tempo necessário para alcançar esses objetivos é menor. Dessa forma, os problemas contidos na versão original são completamente removidos, e o resultado é, sem sombra de dúvidas, a melhor maneira de experienciar o primeiro jogo da série. Apesar de ser difícil garantir que o suposto sucesso para Dragon Quest tenha sido possível, pensar que a melhor versão do jogo nunca saiu do seu país de origem é extremamente desapontante. Um erro que seria repetido outra vez quando a mesma versão foi relançada no Japão, fazendo parte da coletânea de comemoração de 25 anos da franquia em 2011 para o Nintendo Wii. Uma decisão que acabaria sendo ainda mais confusa, já que nessa época, o console da Nintendo estava alcançando números impressionantes ao redor do mundo, fechando o ano fiscal de 2011 com pouco mais de 86 milhões de cópias vendidas, o que poderia aumentar a possibilidade do jogo conquistar algum tipo de audiência na América do Norte. Depois de seu lançamento original, em 1989, a próxima vez que o jogo chegaria às mãos de consumidores norte-americanos seria em 2000, na forma de Dragon Warrior 1 e 2 para o Game Boy Color. Como seu nome sugere, o jogo é um relançamento da versão do Super Famicom, o que, em teoria, faria todas aquelas vantagens que citei anteriormente passarem a serem aplicadas, mas infelizmente, esse não é o caso. Como o console de mão da Nintendo não possui um hardware muito potente, a queda na qualidade gráfica, e embora mais subjetiva, na qualidade da sua trilha sonora quando comparados com o lançamento do NES, acabam sendo bastante aparentes, fazendo-a não ser tão agradável para possíveis novos fãs. Aqueles que escolheram jogá-la, entretanto, iriam perceber que além de conter todas as mudanças feitas para a necessidade de farmar da versão do Super Famicom, o jogo possui novas adições, como essa cena de introdução, que mostra o castelo sendo atacado e a princesa sendo sequestrada pelo exército dos Dragon Lords. Ou ainda, uma mudança mais sutil e a minha favorita, cada uma das armas possui uma animação diferente quando usada em batalha, mostrando que os desenvolvedores tinham a intenção de garantir que os jogadores pudessem experienciar Dragon Quest, no mínimo, de uma maneira um pouco mais diferente dos lançamentos anteriores. Apesar disso, um questionamento importante que precisa ser feito está relacionado à razão para que essa versão, em particular, tenha sido escolhida para ser traduzida dentre tantos outros possíveis jogos que podiam ter assumido seu lugar. É fácil supor que parte dessa razão deve estar relacionada com a tentativa da Enix de reintroduzir a franquia para o mercado norte-americano a partir do primeiro jogo da série, mas o ponto mais importante tem a ver com outra franquia que a essa altura dominava o mercado de jogos portáteis nos Estados Unidos. O sucesso e, consequentemente, a influência de Pokémon é um fenômeno impossível de ser desconsiderado quando discutindo a respeito dos RPGs portáteis dessa época. O design incrivelmente simples de a então pequena desenvolvedora japonesa, a Game Freak,
faria a indústria perseguir os possíveis números gigantes no subgênero de captura de monstros o mais rápido possível. Mas no caso de Dragon Quest, a busca por sucesso nesse subgênero viria na forma do seu spin-off, Dragon Quest Monsters Terry's Wonderland. Lançado no Japão em 1998, o spin-off foi muito bem recebido pelo público, vendendo pouco mais de 1.200.000 cópias no seu ano de lançamento, fazendo ser considerado o quarto jogo mais vendido do ano. O resultado seria de extrema importância para a Enix, pois ele abriria a possibilidade de conquistar um público ainda maior nos Estados Unidos, que a essa altura já haviam experienciado Pokémon Red e Blue e provavelmente estavam esperando por algum tipo de experiência parecida. Para isso, era importante que o jogo alcançasse o mercado internacional o mais rápido possível, e para que esse processo fosse agilizado, a Enix entraria em uma parceria de 2 anos com a Eidos e eventualmente abriria novamente sua divisão americana, dessa vez chamada Enix America Incorporated, baseada em Seattle, Washington. Assim, Dragon Warrior Monsters seria lançado para o Game Boy Color em 2000. Vale ressaltar que esse seria o primeiro lançamento da franquia que seria oficialmente distribuído na Europa. É difícil dizer com exatidão se o jogo alcançou um sucesso considerável nos Estados Unidos, com os únicos números divulgados se referindo aos 3 primeiros meses posteriores ao seu lançamento, totalizando cerca de 60.000 cópias vendidas dentro desse período. Independente disso, entretanto, seja lá quais foram esses números, eles pareciam ter agradado a Enix o bastante para garantir que outros jogos fossem publicados fora do Japão, e o segundo jogo da série distribuído pela Enix America, ainda em 2000, seria Dragon Warrior 1 e 2. Tudo que acabei de comentar daí para mostrar uma clara desconexão entre os dois lançamentos do mesmo jogo. É claro que a razão para a coletânea ter sido produzida em primeiro lugar está relacionada com o sucesso de Pokémon, que mostrava para a indústria de jogos que o mercado portátil poderia ser incrivelmente lucrativo, pois se seu design fosse bom o bastante, ninguém ia se preocupar com gráficos, sua trilha sonora ou até mesmo sua jogabilidade. A ideia era, e até hoje continua sendo, extremamente atraente para as distribuidoras, pois elas podem economizar bastante dinheiro lançando jogos portáteis e podem dar certo, recuperando lucros absurdamente altos, mas se derem errado, as perdas não lhe afetariam gravemente. Mantendo esse modelo em mente, uma corrida contra o tempo começaria para tentar capitalizar essa nova descoberta, fazendo franquias como Dragon Quest, que possuem jogos de sucesso previamente estabelecidos, e são capazes de se sustentar na ideia de que seus fãs estarão dispostos a jogarem aquele jogo que já tinham interesse anteriormente em qualquer lugar. A ideia de carregar uma versão do produto que você já gosta, seja lá para onde você for, é simples o bastante para garantir que nenhum tipo de investimento muito alto seja necessário por parte da distribuidora. E por isso, desenvolver um produto tão seguro é praticamente a garantia de recuperar seus gastos, resultando em 720.000 cópias vendidas do jogo do Game Boy Color no Japão, um número que muito provavelmente deve ter sido visto como um sucesso para a Enix. Diferente do que acontecia no Japão, a razão para o jogo existir nos Estados Unidos acaba sendo seu maior detrimento. Embora o sucesso de Pokémon tenha sua parcela de influência, a América do Norte não possui uma quantidade considerável de fãs interessados na franquia, muito menos dispostos a experienciá-la pela primeira vez com gráficos e, em certos casos, com a qualidade de suas músicas sendo perceptivelmente inferiores, e pior ainda, sem um design que toma proveito da portabilidade do sistema que ele se encontra. Uma única adição ao design da versão do Game Boy Color é a capacidade de salvar seu progresso em qualquer lugar, tudo o que sobra é retirado diretamente do que existia na versão do Super Famicom, algo que quando observado de maneira isolada não é um problema, mas nesse contexto específico, a recepção desapontante seria praticamente garantida. Número de as vendas da versão norte-americana nunca foram divulgados, mas é difícil pensar que eles tenham sido satisfatórios. Eu havia dito que a primeira vez que um jogo da série foi lançado na Europa tinha sido em 2000, só que essa não foi a primeira vez que o público europeu pôde jogar o primeiro Dragon Quest. Tendo sido publicado no Japão em 1986 e na América do Norte em 1989, o jogo só seria distribuído oficialmente na Europa em 2014, com seu lançamento para Android e iOS. A versão em si é um relançamento da versão para celulares, que tinha sido lançada exclusivamente no Japão em 2004, mas além da sua trilha sonora que foi remasterizada, o resto se apoia no balanceamento da versão do Super Famicom, com a capacidade de salvar seu progresso em qualquer lugar da versão do Game Boy Color. Um detalhe importante a respeito dessa versão é que ela é a base para os lançamentos posteriores, um aspecto que não representa um problema de maneira isolada, pois quando observado separadamente, o jogo para celulares funciona como substituto ideal para sua antiga versão portátil. No entanto, as versões que a tomam como inspiração mostram uma queda perceptível na qualidade dos seus gráficos. Tanto a versão do PlayStation 4 e Nintendo 3DS, lançadas no Japão em 2017, ou a versão do Nintendo Switch, lançada mundialmente em 2019, contém um dos piores visuais que o jogo possui. Pessoalmente, acredito que essa diferença é tão difícil de ser ignorada, que eu propositalmente deixaria de jogar qualquer uma dessas versões por conta disso, o que, honestamente, é uma pena, já que essa é a maneira mais fácil de experienciar o jogo atualmente.
Mesmo que a minha admiração por Dragon Quest seja inegável, se você me dissesse que não tem interesse em jogá-lo, eu iria entender. Quanto mais eu penso sobre o assunto, mais fácil o grande problema que circula a série desde seu primeiro lançamento repassa a impressão de que, com exceção do Japão, parece que sua distribuidora não tem interesse em vender seu produto para outros países. Para explicar melhor o que quero dizer, é necessário compreender a seguinte pergunta: quantas barreiras lhe impedem de jogar Dragon Quest? De maneira simples, é possível separar pessoas dispostas a experienciar Dragon Quest em dois tipos: aquelas que possuem conhecimento prévio sobre RPGs e aquelas que não. Caso você já tenha experiência com RPGs japoneses em geral, mas nunca se interessou pelo primeiro jogo da série, lhe convencer a fazê-lo não deve ser difícil. Basta pensar na sua importância para a indústria de jogos e na enorme influência que seu design exerce sobre tantas outras franquias, e a decisão de jogá-lo deve estar praticamente feita. A combinação da sua trilha sonora icônica com a arte de Akira Toriyama cria uma experiência única que eu recomendaria ser apreciada por qualquer pessoa que seja fã do gênero pelo menos uma vez. Caso você nunca tenha experienciado jogos de RPG japoneses, ou até tenha jogado alguns, mas não esteja acostumado com esse design mais retrô, que exige que o jogador tenha um pouco de paciência, a tarefa é um pouco mais complicada. Para falar a verdade, o primeiro jogo da série não é um bom começo para começar a experienciá-la. Eu diria que ele precisa ser o seu segundo, ou até mesmo o seu terceiro jogo a ser jogado dentro da franquia, devido a seu design repetitivo, incomum para os jogos modernos. Para uma primeira exposição à série, minhas recomendações variam dependendo da quantidade de experiência que você possui com outros jogos do gênero. Se você estiver começando a se interessar por jogos desse tipo recentemente, Dragon Quest XI, disponível na Steam, ou Dragon Quest VIII para o Nintendo 3DS, são ótimos pontos de partida. Se você já concluiu outros jogos de RPGs e está disposto a experienciar um lado mais desafiador da série, enquanto ainda jogando uma das suas aventuras mais divertidas, a versão de Dragon Quest VIII para o PlayStation 2 é um ótimo começo. E por fim, se você já completou outro jogo do gênero, quer experienciar uma história única e não liga para gráficos antigos, a versão de Dragon Quest V para o Nintendo DS é a minha recomendação. Mantendo isso em mente, independente de quando você decidir jogar o primeiro Dragon Quest, a próxima pergunta que deve ser feita tem a ver com qual versão será a melhor para ser jogada primeiro, e para ser sincero, a única resposta sensata deve ser a primeira que você conseguir encontrar. Entretanto, caso você esteja procurando pela melhor experiência possível, minha recomendação seria um empate entre a versão do NES ou seu remake do Super Nintendo, e escolher entre as duas depende inteiramente do que você espera da sua experiência. Supondo que seu plano seja observar, de fato, o jogo que inspirou tanto os desenvolvedores e fez a franquia ganhar popularidade no seu país de origem tantos anos atrás, a versão do NES preserva esse momento histórico perfeitamente. Frustrações são praticamente impossíveis de serem evitadas, mas se você estiver disposto a superá-las, tenho certeza que uma experiência satisfatória lhe aguarda. Por outro lado, se seu objetivo for jogar uma versão que conserva as mesmas filosofias de design originais, mas foi feita com o intuito de melhorar seu aproveitamento consideravelmente, a versão do Super Nintendo seria minha recomendação. Tendo escolhido quando e qual versão jogar, o último obstáculo no seu caminho é o mais difícil de ser superado, estando relacionado com as traduções de Dragon Quest. As recomendações que acabei de fazer suponho que você consiga compreender os jogos em inglês ou japonês, fazendo esse passo em particular ser de longe a maior barreira para possíveis novos fãs. Fora isso, como o primeiro jogo da série chegou à Europa em 2014, a possibilidade do lançamento no Brasil, completamente em português, acaba sendo bastante difícil. Ser um fã da franquia quer dizer ter que lidar com esses problemas, pois nem todos os jogos da série principal e uma parcela de seus spin-offs sequer receberam a tradução para o inglês, continuando sendo exclusivo de um mercado japonês até hoje. Independente de quanto eu goste da série, é impossível negar que essa linha de raciocínio é extremamente confusa. O mercado de jogos continua crescendo ano após ano, alcançando números surpreendentes, onde várias franquias, sejam elas antigas ou recentes, fazem sucesso independente do gênero que elas se encontram. Inclusive, os próprios jogos de RPG japoneses encontraram um público maior recentemente. Mesmo tentando encontrar possíveis justificativas, a decisão da distribuidora não faz muito sentido. Como nenhum pronunciamento oficial justificando esse suposto desinteresse de fazer os jogos saírem do Japão existe, a única forma de encontrar algum tipo de resposta seria fazendo algumas suposições que, por sua vez, se apoiam em alguns aspectos que podem ser confirmados. A relação entre as empresas que desenvolvem os jogos e suas distribuidoras é um lado da indústria complexo e frequentemente inconsistente. Padrões específicos são difíceis de serem encontrados, com acordos feitos entre as empresas variando de caso em caso.
Entretanto, um aspecto desse acordo, a decisão de quem se torna dono dos direitos autorais de cada produto, pode ser dividido de maneira simples em dois casos. Primeiro, a distribuidora contrata uma empresa disposta a desenvolver o jogo para ela, arcando com os gastos e, no fim, retendo os direitos autorais. E segundo, os próprios desenvolvedores pagam pelos custos, mas depois procuram por uma distribuidora para que os gastos de distribuição sejam pagos por ela, criando assim um acordo onde esses direitos são entregues para distribuidoras. É claro que ambos os casos possuem variáveis complexas demais para serem explicadas aqui, mas a parte importante disso tudo é compreender que, geralmente, quem retém os direitos autorais das franquias não são os desenvolvedores, mas sim suas distribuidoras. No caso de Dragon Quest, as coisas são ainda mais complexas. Por ser um jogo criado relativamente cedo, quando esses acordos entre desenvolvedoras e distribuidoras ainda não eram padrões, seus direitos autorais são divididos entre várias pessoas. Basta olhar para os créditos da versão japonesa do lançamento de 1986 de Famicom, e é possível observar que 5 empresas diferentes são listadas como retentoras desses direitos. Analisando-as uma a uma, nós temos a Enix, sua distribuidora, a Chan Software, fundada por Koichi Nakamura, o diretor do jogo e líder da empresa responsável pelo seu desenvolvimento, só que mais interessante ainda são as outras 3, a Armor Project, fundada por Yuji Horii, Bird Studio, criada por Akira Toriyama, e por fim, o próprio Koichi Sugiyama. Essa pequena mensagem nos mostra que além da própria empresa que desenvolveu o jogo e sua distribuidora, Yuji Horii, Akira Toriyama e Koichi Sugiyama também retêm os direitos autorais da franquia. Na prática, isso quer dizer que eles são os donos de tudo que eles criaram para os jogos, o que, em teoria, não é algo tão ruim, já que os 3 sempre serão uma barreira que pode impedir qualquer tipo de mudança drástica na franquia, me fazendo pensar que eles são os principais responsáveis pela identidade de Dragon Quest continuar a mesma tantos anos após o primeiro lançamento. Só que quando você pensa a respeito do assunto um pouco mais, certos problemas começam a aparecer. Se você conhece um pouco sobre a série, você já deve ter ouvido falar que os jogos possuem diversas inconsistências com suas trilhas sonoras, já que eles nem sempre são lançados com suas versões orquestradas, pois seu compositor preferiu vender seus álbuns contendo as músicas de melhor qualidade separadamente para lucrar mais. Embora essa parte do problema seja conhecida, suponho que as decisões questionáveis feitas pela série podem estar relacionadas a esse aspecto, como por exemplo, a razão para a franquia se recusar a referenciar Dragon Ball no seu marketing, ou até mesmo os jogos não saírem do Japão, pois eles precisam da aprovação de todos os seus donos, que podem discordar da decisão pelo motivo que quiserem. É fato que Yuji Horii continua trabalhando na série, e suponho que ele seja o principal responsável por garantir que Dragon Quest continue sendo Dragon Quest tanto tempo depois do seu lançamento original. Entretanto, se o criador da série não quiser que seus jogos sejam vendidos fora do Japão, ou se ele não estiver disposto a competir no mercado mundial, ou esteja satisfeito com as vendas de um mercado japonês, ou não tenha interesse em produzir remasters, remakes ou coletâneas dos seus jogos antigos, não há muito que a distribuidora possa fazer. Por outro lado, é difícil pensar que a Square Enix tem interesse em investir na franquia, tendo em vista que seu design, arte e trilha sonora se encontram completamente fora do seu controle. Além disso, outra série distribuída pela empresa no gênero de RPGs, Final Fantasy, possui um alcance mundial enorme sem nenhuma restrição dos seus direitos autorais. Então, independente da quantidade de fãs que Dragon Quest possua fora do Japão, é difícil pensar que algum tipo de investimento maior seja feito por parte da empresa em um futuro próximo. Portanto, se você for alguém que não consegue entender principalmente inglês ou japonês, outras opções são praticamente inexistentes. No fim das contas, lançamentos oficiais em português são praticamente impossíveis de existirem, mas oficiais é a palavra-chave aqui. Modificar jogos é uma prática bastante comum, e no caso de Dragon Quest, traduções não oficiais existem para satisfazer a necessidade criada pela indisposição dos meios oficiais de fornecerem um produto para pessoas que só podem compreender seu jogo na sua língua nativa. A versão do Super Nintendo possui uma tradução para o inglês, só que mais importante ainda, tanto o lançamento original quanto o seu remake possuem traduções em português feitas por fãs que devem acreditar que a franquia também precisa ser experienciada pelo público brasileiro. Com o último obstáculo no seu caminho tendo sido superado, basta decidir se experienciar Dragon Quest é algo que você pretende fazer. Supondo que sua intenção seja jogá-lo, a última dica que posso lhe fornecer tem a ver com o tempo necessário para completar cada uma das versões. No lançamento original, eu gastei por volta de 8 horas e no seu remake, mais ou menos 6 horas. Vale lembrar que eu já sabia onde farmar e o que fazer para progredir a história, e por isso esse tempo pode aumentar em 1 ou 2 horas se você estiver jogando qualquer uma das versões pela primeira vez. A indústria de jogos está repleta de histórias intrigantes que combinam no sucesso e no fracasso de diversas franquias, mas o caso de Dragon Quest é um dos mais fascinantes. Não há dúvida que a popularidade da franquia no Japão é impressionante,
Só que mesmo assim, não importa quantas vezes sua distribuidora tente, os jogos não conseguem encontrar uma audiência significativa em países que falam inglês. Embora diversas soluções para essa dicotomia pareçam existir, com duas das mais simples sendo relançamentos globais de seus jogos antigos e traduzir os mesmos para uma quantidade maior de idiomas, falta saber se não é tarde demais. Supondo que um relançamento melhore consideravelmente seus gráficos, Dragon Quest sempre vai ser um jogo que contém um design repetitivo, se apoiando na paciência do seu jogador, mas que simultaneamente possui uma importância inquestionável para a indústria de jogos. Saber se esse ponto é importante bastante para experienciá-lo acaba variando de pessoa para pessoa, mas independente de qual versão ou em que momento você pretende experienciar a franquia, se você me perguntasse se vale a pena jogar o primeiro Dragon Quest, a minha resposta seria sim.